Olá, estamos novamente para discutir nosso sistema de gestão ambiental. Hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre um modelo, sobre a questão do PDCA. Lembra que nós comentamos no nosso módulo anterior, onde nós falamos que a aplicabilidade da norma, ela vem relacionada com o quê? Com uma relação entre a expectativa do setor público e a expectativa das organizações. E nisso, ela criou um mecanismo que permite que as organizações possam utilizar o seu gerenciamento empresarial alinhado à metodologia do sistema de gestão ambiental. Então, o gerenciamento da norma está relacionado à modelagem do processo de uma gestão cíclico chamado PDCA. Nós já vimos anteriormente, provavelmente na graduação, o que é o PDCA, mas nós vamos reforçá-lo agora porque ele é um instrumento importantíssimo na condução desses modelos de gestão. O conceito PDCA, e originalmente, ou melhor, recentemente definido como PDCL por um grupo, e nós vamos depois discutir o que é esse PDCL em relação ao PDCA, é a filosofia da norma como a forma de atender a política ambiental e a busca incessante da melhoria contínua. Para que nós possamos ter uma compreensão melhor disso, vocês podem procurar no nosso material, na figura 2, na página 20, que ela demonstra uma estrutura do PDCA e toda a sua orientação, o seu ciclo e assim por diante. Retornando um pouquinho o que é o PDCA e o PDCL, o PDCA, então, na sua denominação é o P de pleno, que ele significa os aspectos relacionados aos impactos ambientais, os requisitos e objetivos e metas e o programa de gestão ambiental. Então, o que é o plan? Vem de planejar, de preparar. Então, eu preciso avaliar, planejar quais são as ações referentes aos impactos ambientais, atender aos requisitos legais da norma e preparar os objetivos e metas para que eu possa ter um mecanismo de um plano de ação para o ano seguinte. E elaborar também um programa de gestão ambiental. Esse programa ele vai nortear toda a minha ideia nesse sistema, ok? Além disso, eu tenho a segunda etapa, que é o do. Do verbo to do, que significa implementar, executar. Então, essa etapa é a implementação, é a definição de responsabilidades em relação a treinamentos, não em relação a treinamentos, divisão de responsabilidade de treinamentos, de conscientização e de competências. Avaliar também a documentação e controle e a comunicação sobre a norma, entre outras atividades. Então, olhe só a importância dessa etapa que é a implementação. O verbo to do representa fazer, executar e assim por diante. Então, por isso essa origem PDCA surgiu em Harvard, nos Estados Unidos, que vem sendo utilizado em vários segmentos de modelos de gestão. E a norma ISO adotou essa ferramenta como seu instrumento de gerenciamento cíclico do modelo. E ela é extremamente eficiente e eficaz. Tá? Então, e o que seria essa terceira etapa? Que é a parte de definição de treinamentos. Antes disso, é a conscientização da alta direção da importância do processo, a definição do modelo principal de treinamento, de capacitação, a parte de definir documentos e controles que possam auxiliar e possam estar registrando os passos da norma. É importante que nós tenhamos todo esse processo documentado. Não é à toa que nós temos um manual de gestão, que nós temos procedimentos técnicos, que nós temos procedimentos administrativos que norteiam a norma. Então, ele é todo manualizado com uma série de procedimentos. Isso deixa claro quais são as ações, quais são as funções, quais são o que deve ser realizado nessas questões. E um ponto importante, que é inclusive um tema específico da norma, é a comunicação. Ou seja, o que é essa comunicação? É a forma que nós vamos repassar tanto para o nosso ambiente interno, que são o nosso corpo funcional, como para o nosso ambiente externo, que são os nossos clientes, os nossos fornecedores. O C do PDCA é o check. Check do quê? De checar, de monitorar. É a verificação e ajustes. Está relacionado com o monitoramento, as avaliações, não conformidades, registros e auditorias. O que seriam, então, essas questões? Avaliações, monitoramento, avaliações, a gente já comentou. Então, o que é um acompanhamento? O acompanhamento é só lá ver se está fazendo ou não. Agora, isso é suficiente? Não é.
Eu vou numa obra e digo, essa obra está sendo executada. Bom, se ela está sendo bem feita ou não, eu não estou avaliando, eu só estou avaliando se ela está sendo executada. Então, o acompanhamento não é suficiente. Eu passo a monitorar. O que é monitorar? É eu pegar o projeto que é responsável por essa obra e vou avaliar se ele está sendo executado ou não. Tá? Então, eu passo a ter essa questão. O outro ponto é as avaliações que são os ajustes necessários. Não conformidade é aquilo que não está conforme com a norma. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante com maior detalhe. Registros também e auditorias é aquilo que vai avaliar se a norma está sendo cumprida. Também nós vamos discutir no momento mais oportuno. E, finalmente, o ACT, que é o ação, é a análise crítica gerencial. Nós estamos avaliando se o sistema foi ou não bem avaliado. Ponto importante, quando nós falamos do L, do PDCL, que é o Learned Learning. Em vez de análise crítica, nós autorizarmos como learning de aprender. Então, se tornar sempre um aprendizado. Sendo assim, para a gente atingir o escopo da nota, além do giro do PDCA, porque o PDCA é um giro, temos que cumprir alguns objetivos da NBR 14.000. Quais são esses objetivos dessa norma? Nós temos uma série de passos que devem ser observados, que são aqueles passos que vão nortear, como nós já comentamos, e seguir essa sequência da norma como um todo. Quais são esses objetivos, então, que nós vamos trabalhar? Primeiro, nós devemos ter alguns aspectos relacionados ao ambiente do qual nós vamos relacionar. E aí, ou seja, qual que é esse ambiente? A nossa política ambiental. Qual que é a política ambiental? É aquilo que nós vamos estabelecer para atingir esse aspecto da 14.000, da NBR, como é a nomenclatura brasileira da 14.000. Então, isso é estabelecer, implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão ambiental. Assegurar que ele esteja conforme com a política que nós comentamos e a norma através de autoavaliação, autodeclaração e a busca de uma certificação do SGA por uma organização externa, se for o caso. Bom, vejamos então quais são os benefícios da implementação do SGA. Primeiro, ter consciência de que é uma ação estratégica. O que é essa ação estratégica? Nós comentamos que gestão estratégica é definida pela alta direção. Ela define o que nós queremos no futuro. Então, nós sabemos que os objetivos estratégicos são aqueles que vão nos atender como estará a organização no futuro próximo. É uma ferramenta de gestão eficaz, como nós já comentamos, e permite uma harmonia na estrutura organizacional. É aquela relação de que ela define um planejamento, uma execução, um monitoramento e uma possibilidade de ação corretiva. Quando eu trabalho com esse PDCA, ele me dá todo esse norte e ele me permite ter o quê? Um croquis, um projeto de todas as ações. E isso fica fácil de seguir. Por quê? Porque ele está dentro do planejamento. Tá? Ele é a base do planejamento, o início do planejamento. Ele também melhora a imagem da empresa junto ao mercado e, consequentemente, um aumento de produtividade. Lembra que nós comentamos que ele não deve ser simplesmente um modelo para que nós tenhamos uma melhor condição de marketing. Ele deve ter a essência de um modelo de gestão que venha a atingir os nossos objetivos principais, que tenha condições de aumentar a nossa produtividade do nosso trabalho, dando uma sustentabilidade para a nossa organização. E com essas melhoras, com essa condição de um ambiente mais propício para a organização, aí sim ela ser um marketing de referência para a nossa organização. Aí devemos e até temos a obrigação de explorar esse segmento e essa importância. O que é isso? Cliente, nós somos uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e se preocupa com a qualidade do produto que é fornecido a você. Isso deve ser consequência das ações do sistema de gestão ambiental. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção. Nós vamos continuar ainda discutindo bastante sobre a questão de gestão ambiental. Até a próxima.